Sejam muito bem-vindos ao canal Cuide de Você Sempre, para a gente continuar a estudar e compreender a qualidade de vida nesse capítulo 6, que é o capítulo Administrando as Suas Emoções, do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, do nosso querido Augusto Cury. Já vou puxar aqui para a gente começar a nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos. Caneta e papel à mão. Esse é um capítulo muito gostoso da gente estudar, muito rico da gente conhecer, da gente investigar. O Cury dá o nome de Administrar a Emoção, é o capítulo 6 do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida. Aqui embaixo vai estar o audiobook referente ao capítulo 6. No audiobook é o capítulo 15 e 16, se não me engano, do audiobook. Esse audiobook que eu escolhi tem a narração da apresentadora Leda Nagli, que é uma narração muito gostosa da gente acompanhar, e você acha também o livro em PDF, para essas pessoas que gostam de ouvir e ler ao mesmo tempo. Tá? Se você não tem aí condições de comprar o livro, porque na sua cidade não tem essa possibilidade, tem o livro disponível em PDF gratuito pela internet, tá bom? Então, vamos lá compreender um pouquinho melhor o que o Dr. Augusto Cury sugere que é uma boa administração das emoções. Então, ele coloca aí, submeter a emoção ao controle do eu, ao governo da sabedoria. Ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos sentimentos. É dar um choque de lucidez ou inteligência em nossos medos, angústias, ansiedade, humor triste, agressividade e impulsividade. É desenvolver a mansidão, a tranquilidade, a tolerância. É desenvolver a serenidade, a bondade, a gentileza. É desenvolver a satisfação, o prazer de viver e o amor. É superar as emoções que geram transtornos psíquicos. É reciclar as emoções que bloqueiam a inteligência e nos fazem reagir sem pensar. É ser jovem no único território que não podemos envelhecer, o território das emoções. Ser livre no único lugar que não podemos ser prisioneiros. As emoções é isso que é a cor que a gente dá para a vida. Eu gosto muito de pensar nas emoções como se a vida fosse uma folha em branco. E se os acontecimentos da minha vida eu fizesse a lápis. E as emoções é o colorido que eu vou imprimir. Então eu posso colorir tudo só de preto, tudo só de cinza, ou eu posso colorir de vermelho, de amarelo, de laranja, de verde, de azul, de púrpura, né? As emoções é isso que dá o tom e que dá a cor à vida que a gente leva. Bom, sequências de uma deficiente administração das emoções. Nesse capítulo, o Augusto Cury traz muito a consciência da gente, o que é e como nós estamos lidando com as situações que nós vamos vivendo ao longo do dia a dia, né? E ao longo da nossa vida no todo. Tem uma frase de Paulo de Tarso, né, São Paulo, que é algo... eu não faço o que eu quero. Eu faço o que eu posso ou eu devo. Eu vou me lembrar da frase até o finalzinho. Essa frase de Paulo trabalha bem essa questão das emoções. E aí o Cury coloca para a gente, gigantes fora de si, frágeis dentro de si, gigantes intelectuais, presidentes, pessoas com cargos altíssimos, presidentes de multinacionais, homens intelectualmente muito potentes, frágeis emocionalmente,
Gente, quem não aguenta ser questionado, ser confrontado, é frágil emocionalmente. Ser adulto significa ouvir e responder. Isso é ser uma pessoa adulta. É lidar com os nãos que nós vamos adquirindo e entrando em contato ao longo da vida. Se eu tenho uma emoção tão frágil e eu não suporto ser questionada, eu não suporto ser confrontada, sou uma criança. A criança é essa que, na fase da birra, ali, 3, 5 anos, ela não lida bem com o não que ela recebe. Por quê? Porque ela ainda é impulso puro. Ela quer tudo, ela quer comer tudo, ela quer comer todo o chocolate, ela quer... A criança, ela não tem noção de limite daquilo que faz bem e daquilo que faz mal. Ora, ser adulto é lidar com a limitação, tanto da gente quanto do outro. Ser uma pessoa emocionalmente estável é dar conta de lidar com todas as intempéries da vida, mantendo o equilíbrio. Então, uma consequência da deficiência da administração das emoções são essas pessoas que elas são muito rigorosas, intransigentes por fora, passam um ar de nossa, que medo de fulano, mas que não suportam ser contrariadas, não suportam ser questionadas, não suportam ser confrontadas. Você é uma pessoa que tem pouca suportabilidade para ser confrontada? Quando alguma coisa não sai como você espera, como você reage? Aí ele coloca: pessoas com uma deficiente administração das emoções sofrem de ansiedade e sintomas psicossomáticos. Há vários tipos de ansiedades. As fobias, a síndrome do pânico, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e a TAG, né, o transtorno da ansiedade generalizada. A ansiedade é um caso clássico de uma pessoa que não tem uma boa administração das emoções. A pessoa, né, a ansiedade é querer viver do que virá. Então, a pessoa está vivendo no passado o tempo todo. A depressão é a pessoa... Desculpa. A ansiedade é a pessoa que está querendo viver no futuro o tempo todo. Então, eu não curto o que eu estou fazendo aqui, porque eu fico pensando lá na frente, e se não der certo? E quando acontecer? E se eu não viajar? E quando eu viajar? Eu estou sempre lá na frente. O depressivo está sempre no passado. Essa semana eu fiz um post que eu falava, que é uma fala da Viola, né, que é uma atriz americana, e no livro dela ela tem uma fala que é preciso a gente desistir da esperança de mudar o passado. O passado é isso que já passou. Se eu ficar remoendo muito o passado, eu entro em depressão. O que é a depressão? É o último estágio da dor humana. Eu vivo tanto a esperança de que o passado poderia ter sido diferente que eu não me permito viver o presente que está no presente, no aqui e no agora. A importância de compreender a diferença entre depressão, tristeza e melancolia. A depressão, gente, é isso que para a minha vida, paralisa as minhas atividades, as minhas vontades, os meus desejos. Eu costumo falar que a pessoa em depressão profunda, ela não tem uma emoção básica, que é a raiva. Ela pegou toda a raiva dela e jogou fora. A raiva é uma emoção altamente incompreendida. Não é ruim ter raiva. Aliás, as emoções não são nem boas e nem ruins. A cor que a gente dá para elas, a intensidade da cor, é que define a qualidade das mesmas, né? A raiva, por exemplo, é uma emoção muito necessária. A gente não levanta da cama se a gente não tiver uma dose de raiva. A gente não constrói nada na vida se a gente não tiver uma dose de raiva. Só que é a raiva bem colocada. É a raiva transformada em ação para mim e para o outro. Não é a raiva reprimida que eu
solto quando eu explodo. E aí, se eu explodo, cai faísca para todo lugar, né? Ele coloca que uma deficiente administração das emoções eleva o risco de suicídio. E aí eu quis colocar uma frase, tudo isso aqui está no livro dele, obviamente. Mas essa frase que ele colocou com relação ao suicídio é muito importante. Quando uma pessoa pensa em suicídio, na realidade, ela não quer matar a vida, e sim matar a dor que tem dentro dela. Lembra que eu falei que a depressão é viver no passado? Essa dor que a gente carrega daquilo que poderia ter sido, ela é sufocante. Se eu ficar o tempo todo pensando, nossa, mas eu poderia ter tido pais melhores, nossa, mas eu poderia ter tido um casamento melhor, nossa, eu poderia ter criado os meus filhos melhores, eu não vou viver a minha vida. Cada um faz o que consegue fazer da melhor maneira que consegue fazer. É tão cruel a gente pensar que as pessoas se poupam para viver a alegria da vida. Isso é ilógico, né? Então, todo mundo faz o melhor que todo mundo consegue. Quando eu aceito isso em mim, eu também aceito isso em todas as pessoas com as quais eu me relaciono. Bom, e aí ele vai trabalhar um pouquinho como surgem as emoções e como administrá-las. Segundo ele, as emoções surgem das cadeias de pensamentos produzidas pelo processo de leitura da memória, realizado em milésimos de segundo. Portanto, com exceção das emoções que são geradas pelo metabolismo cerebral e pelas drogas psicotrópicas, como tranquilizantes e antidepressivos, todas as demais experiências emocionais são frutos da leitura da memória e da produção de pensamentos conscientes e inconscientes. O que o Cury falou nesse parágrafo aqui, gente? As minhas emoções são baseadas nas minhas experiências passadas. Quem nunca ouviu uma música falou, nossa, a música da minha juventude. Quem nunca ouviu o barulho de um carro e falou, gente, eu tinha um namorado que o carro roncava desse jeito? Então, na hora que a gente ouve a música, o barulho do carro, na hora que a gente sente o cheiro, eu, por exemplo, sou uma pessoa altamente olfativa. Então, às vezes, eu coloco no meu story, no meu Instagram, eu amo o cheiro de bolação. É a melhor lembrança que eu tenho da casa da minha avó, da minha mãe. A casa da minha avó, da minha mãe, era a casa mais cheirosa. Sempre tinha um biscoito de queijo assando, um bolo no forno, uma torta sendo feita. Então, quando eu sinto o cheiro, automaticamente me remete ao acolhimento e ao afeto que eu tive naquela época. Não é? A tristeza ao entardecer segue o mesmo processo. A diminuição do ritmo de atividades sociais leva à introspecção, abre as janelas da memória, gera cadeias de pensamento que gera o suicídio, que gera a solidão. E a solidão em excesso pode levar ao suicídio. O processo de construção de pensamentos e emoções é rapidíssimo. Não temos consciência deles. No capítulo anterior, vimos que o gatilho da memória, lembram do gatilho da memória? Abre um grupo de arquivos que se chama janela da memória, diante de um estímulo. Essa janela é lida, produz pensamentos que transformam as emoções. O som de uma música pode abrir uma janela de memória, pode produzir pensamentos que recordam doces experiências. O oposto também é equivalente aqui, né, gente? Às vezes as pessoas têm memórias que são absurdamente dolorosas. Então, isso acontece tanto na terapia de casal. Às vezes, as pessoas estão em terapia comigo e uma fala, que um fala, acende um vulcão na outra. Foi a fala? Não. Foi a memória que a pessoa carrega daquela fala. O grande problema do processo de leitura da memória
construção de pensamentos e transformação da energia emocional é que o eu, que representa a capacidade de escolha, só toma consciência deles numa etapa posterior. Isso pode algemar sua liderança. O que ele está falando aqui? É que vou pegar esse exemplo do casal que eu trouxe, tá? Então, quando o homem levanta e grita e faz esse gesto, para ele só quer chamar a atenção dela. Para ela, esse gesto é um gesto de autoritarismo, porque quando ela era uma adolescente, o pai dela fazia esse gesto. Aquele momento abre todo um leque de situações. E a pessoa perde a liderança dele. E aí ela parte para cima. Não coloque esse dedo na minha cara, quem você acha que você é. Entende? Ao passo que ela podia simplesmente ter falado: eu não sou uma criança. Por que você está colocando esse dedo aí para mim? E recuperar a liderança dele. Mas a emoção é isso que é muito volátil. E eu percebo as emoções no meu corpo, não na minha mente. As pessoas que têm crise de ansiedade, de fobia, de pânico, entendem isso com muita rapidez. O corpo vai dando sinais antes da crise chegar. Né? Então, como tratar as emoções? Aí ele coloca para a gente o DCD, duvidar, criticar e determinar. Não é isso? Então, quando eu estou vivendo uma emoção que está me gerando um gatilho, eu posso duvidar. Mas é isso mesmo que esse dedo está me colocando? Ele está me impondo? Aí eu posso criticar. E se eu não responder agressivamente? E eu posso determinar: eu não vou comprar essa briga neste momento, porque a minha saúde emocional vale mais. Então, a técnica do DCD, ela é absurdamente válida para a gente lidar com a administração das emoções. E aí, aqui, gente, eu quis copiar, literalmente, uma frase que está no livro. E que, para mim, é a melhor forma de tratar as emoções. A emoção doente ama pessoas passivas, mas a emoção saudável ama as pessoas que lideram. Se você treinar sua emoção, depois de alguns meses, o resultado será fabuloso. Você viverá mais tranquilamente, terá mais encanto pela existência. A sensibilidade e a serenidade serão incorporadas paulatinamente em sua personalidade. Por isso, exercite ser autor principal do teatro da sua mente. Gente, essa frase aqui eu uso sempre para falar com os meus pacientes que calar o silêncio é uma arma das mais valiosas. Não esse silêncio do gelo, da indiferença, não. O silêncio do responder, eu não sei. Mas você tem que decidir, mas eu não sei. Eu vou pensar nisso que você está falando comigo, porque eu não sei responder isso para você agora. Pois é, desculpa. Pois é, porque você sabe que você está errada, né? Eu vou pensar nisso que você está falando comigo. Ao contrário de eu já me sentir ofendida, magoada e partir para cima e brigar mais. Não é? O silêncio é uma poderosa arma para a gente aprender a lidar com as emoções. Outras formas. Lembra lá do capítulo 1? Ser autor da própria história, contemplar o belo, ter um sono restaurador, gerenciar os pensamentos, conduz a uma boa administração da emoção. Ou seja, cuidar de você. Uma coisa que não está aqui, mas que eu quero colocar, técnicas como o EFT. Os momentos de crise
de ansiedade, depressão, dores. O EFT tem aqui no meu canal um videozinho que eu ensino a bater. Ultimamente, gente, a gente tem feito, e pode ser com o dedo, pode ser com a mão, pode ser com as duas mãos. A gente vai batendo nos pontos do karatê, que são os mesmos pontos de meridianos no corpo, e vai dando comandos para a mente. Mesmo com essa dor de cabeça, eu me amo e me aceito total e incondicionalmente. Mesmo não estando bem, eu me amo e me aceito total e incondicionalmente. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E o último ponto é aqui. No meu canal tem um vídeo que eu estou falando direitinho disso. Jana, eu estou com muita raiva. Eu estou com dor de cabeça de raiva. Faz o EFT. Jana, eu não vou dar conta de passar naquela prova. Faça o DCD. Gente, isso é um processo. Um processo é, eu não vou subir o primeiro degrau e chegar no 10º num passo só. É um processo. A cada vez que eu venço e falo, uau! A cada vez que eu falo, nossa, eu não vou passar nessa prova. Misericórdia, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu falo, para. Por que que eu acho que eu não vou passar nessa prova? Mas eu sou capaz. Eu vou passar nessa prova. Cada vez que eu faço DCD, cada vez que eu faço EFT, cada vez que eu me silencio, eu ganho mais força. Bom, e aí ele vai trazer esse exemplo, como ele sempre traz, do mestre da sensibilidade. Esse exemplo que ele trouxe está no livro dele, que ele faz a leitura da personalidade de Jesus, e está no mestre da sensibilidade, no volume que é o mestre da sensibilidade. E eu peguei uma frase que ele coloca lá. Quem tem sede, vem até a mim. Como Jesus não se poupava. Como Jesus queria mesmo estar perante as situações conflituosas. Como Jesus entendia que não é no conforto das emoções que a gente cresce. Como Jesus foi congruente, foi digno. O que é dignidade? É eu fazer o que eu falo. O que é a congruência? É eu fazer o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo. Jesus foi digno, foi congruente e deixou para a gente um legado maravilhoso em cima disso. Né? Bom, e aí, para fechar esse capítulo 6, ele sugere, painel 1, administrar a emoção a ser livre para sentir, mas não algemado pelos sentimentos. É capacitar o eu para dissipar o medo, reciclar a ansiedade, superar a insegurança. Que tipo de emoção o perturba? Você é uma pessoa paciente ou impulsiva? A emoção é desencadeada pelos pensamentos. Você atua quando você percebe a irritação? A agressividade e o medo são disparados ou fica remoendo seus pensamentos e emoções? Eu chamo isso de lado alimentar, eu acho que no capítulo anterior eu falei um pouco sobre isso, né? Aquele pensamento que ele remói, que ele remói, que ele remói, que ele não sai. E aí, pensem com vocês. Quantas vezes vocês já brigaram mentalmente com alguém? E isso desencadeou uma série de emoções. E aí, quando vocês viram a pessoa, vocês falam, gente, eu estou suportando olhar para aquela pessoa. Não aconteceu nada demais entre você e aquela pessoa. O mestre dos mestres não era escravo das circunstâncias. Ele era capaz de convidar as pessoas para beber da sua qualidade de vida. Você é capaz de convidar quem ama a beber da sua tranquilidade e alegria? Você sofre por pequenas coisas? Tem proteção ou defesa emocional? Existem vários tipos de ansiedade e depressão.
Você tem algum desses transtornos? Você tem coragem de abrir seu coração emocional para seus íntimos? Ou esconde sua dor? Você sabe procurar ajuda? E aí, no painel 2, ele pede para fazer um relatório e marcar as emoções, os itens da administração da emoção que você precisa trabalhar um pouco melhor. Faça um relatório se anda estressado, se tem sintomas psicossomáticos. Não fuja das suas dores emocionais, enfrente-as, encare-as, repense-as. Se você fugir dos seus sentimentos, eles se tornarão um monstro para você. Se enfrentá-los, serão superados, reciclados, domesticados como um animal de estimação. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Não faça da sua emoção uma lata de lixo nos seus problemas. Proteja-se. Pense antes de agir diante das ofensas. Administre sua emoção para ter esperança, brindar a vida e contemplar o belo. Não se esqueça de que o Pai que pode lhe dar os tijolos, mas só você pode edificar. Ele pode lhe mostrar os lemes, mas só você pode navegar nas águas das suas emoções. Bom, e aí a gente vai para a nossa caixinha do eu. O que você vai colocar na sua caixinha do eu, para que ela possa te lembrar, sempre que você olhar para ela, de como você precisa administrar suas emoções. O que vai para a minha caixinha do eu, está lá dentro, é um enfeitezinho de cabelo da Jade. Porque ter um animalzinho de estimação é, para mim, um grande balizar das minhas emoções. Eu pego, eu vou dar uma volta com ela quando eu estou triste, ou eu fico no chão brincando, colocar ela no colo me alivia demais. Então, qual o objeto vai para a sua caixinha do eu? Para que quando você veja, você fale, nossa, estou cuidando das minhas emoções. Bom, e as dicas de livro deste capítulo 6 vai para o Despertar da Consciência, do Neville Goddard, para o Imersão, do Diogo Lara, e para o app que se chama Símbolo, que é o app de terapia guiada. Eu falo muito do Símbolo, embora eu não sou vendedora dele, né? É um app que a gente baixa no Play Store aí, ou no seu celular, né? Seja o aplicativo que você tiver. O Símbolo tem uma série, deixa eu tentar mostrar, de atividades que a gente faz todos os dias, quando você abre o símbolo. Deixa eu ver se tá. Isso, aqui, ó. Isso tudo são séries, tá vendo? Aí, quando a gente clica numa série, ó, ele abre os exercícios, não é? E você pode fazer com fone de ouvido. Para as pessoas que fazem terapia, é excelente. Eu brinco muito que o símbolo é um sócio que eu tenho de consultório, porque geralmente as pessoas fazem uma sessão por semana. Então, fez na segunda. Aí na terça ela pode fazer um exercício, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Na segunda ela tem sessão de terapia. Para as pessoas que não podem fazer uma terapia, fazer o símbolo com frequência é uma grande ajuda. Então, é um app com preço muito acessível. Você paga o bloco de 6 meses e você tem todos os dias disponível ali um exercício à sua mão. Tem ainda o SOS, então se eu estou triste, se eu estou abalada, se eu estou insônia, eu posso acessar o app a qualquer hora, em qualquer lugar que eu tiver. Então, a dica desse capítulo 6 para te ajudar a administrar suas emoções é o app e os livros que eu estou passando aqui. Fora tudo que a gente conversou, todas as dicas que a gente deu aqui. Bom, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar.
de se inscrever no canal e acionar a nossa notificação. O YouTube é um canal inteligente e ele manda os vídeos para que mais pessoas possam compartilhar. Então, quanto mais joinha e quanto mais compartilhamento, mais o YouTube vai entendendo que esse é um vídeo legal de mandar para as pessoas. Tá bom? Fique bem, cuide de você. Muito obrigada por estar aqui comigo. E até semana que vem. Até breve.